Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando essa aula. Essa aula é de biologia, mas a gente vai entrar no assunto que, infelizmente, tá tomando conta dos noticiários, que é a pandemia. Nessa aula de hoje, eu vou explicar o que é uma pandemia, quais são os organismos capazes de gerar uma pandemia, e os motivos que levam a um surgimento de pandemia. Inclusive, quais motivos aceleram, né, o processo de disseminação de alguma infecção, de alguma doença. Tá bom? Eu sou o professor Lucas Otávio. Qualquer dúvida, basta acessar meu e-mail, mandar uma mensagem para mim, tanto por e-mail quanto por WhatsApp. Vamos lá? Então, ó, tá aqui a capa, né, do meu slide falando da pandemia, que é um micro-organismo capaz de mudar o mundo. Mas antes de entrar no assunto em si, a gente precisa descobrir o que é a pandemia. Como é que a gente define uma pandemia? Então, a pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença e o tempo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Quando a gente fala de pandemia, a gente está falando de uma disseminação mundial. Falando da Covid-19, que surgiu lá na China, né, eu lembro que se noticiava, né, dessa nova doença que tinha surgido na China, mas os outros países não davam muita bola, porque não tinha chegado a ultrapassar muitas fronteiras, né? Tava só rodando ali na China. A partir do momento que essa doença sai da China, sai do continente asiático, começa a invadir a Europa, continente americano, e começa a se disseminar entre as populações dessas regiões, a gente considera isso uma pandemia, né? A gente considerava antes um surto, que nem a gente tem aqui, todo ano a gente tem que surto de dengue, por exemplo, né? Então é uma doença que vai surgir em determinado local, né? Vai se espalhar muito em uma determinada região, mas não se espalha mundialmente, diferente de uma pandemia, que surge em uma região, mas tem a capacidade muito grande de se disseminar. E qual é a importância para o agente infeccioso, né? O que ele precisa ser? Ele precisa ser muito mortal? Ele precisa ser muito rápido? Ele precisa ser um vírus, uma bactéria? Qual é a característica principal que esse agente infeccioso deve ter para poder provocar uma pandemia? Essa daqui, ó. Como eu falei, gravidade da doença, né? Dei esse exemplo, mas a gravidade da doença não é importante, e sim o poder de contágio e sua proliferação. A gente tem diversas doenças que têm um poder de mortalidade muito alto. Um exemplo é o ebola, que surge alguns surtos na África de vez em quando, mas o ebola não tem a capacidade de disseminação que nem a da Covid-19, que a gente está enfrentando agora, apesar de sua taxa de mortalidade ser altíssima. Por quê? Para uma pandemia, o que interessa é seu contágio. É o quanto mais rápido ela consegue se disseminar. A Covid-19 ela tem um fator importante que ela consegue se disseminar pelo ar. Então, só de falar com alguém, né, a gente pode estar contraindo essa doença. É diferente, por exemplo, da dengue, que eu citei anteriormente. A dengue também é causada por um vírus. Mas para você se contaminar com a dengue, você precisa ser picado por um mosquito Aedes aegypti. Então, tem uma espécie de mosquito específico. Esse mosquito tem que ser infectado anteriormente para poder passar a dengue para você. Ou, né, pode ser transferida também, que é mais difícil ainda, por transfusão sanguínea, né, o compartilhamento de objetos cirúrgicos sem estar esterilizados. Mas a forma mais comum seria pelo mosquito, que é mais difícil do que se contaminar pelo ar, né? Vocês concordam? Contaminação pelo ar pode ser tanto falando, você está em um ambiente fechado, em um shopping, você fala, você libera o vírus, e a pessoa pode inalar esse vírus. Quais são os organismos capazes de provocar pandemias? São diversos, né? Mas como eu falei que o que interessa é a sua capacidade de contágio, os principais são esses aqui, ó, as bactérias, vírus e os fungos.
De bactéria e vírus, a gente já tem alguns registros de pandemias anteriores. De fungos, a gente não tem nenhum ainda. Está surgindo algumas notícias de um fungo negro que atinge pacientes que foram acometidos pela Covid-19, se proliferar lá nos pulmões, né? Mas não pode ser considerado uma pandemia ainda, isso não é considerado uma pandemia. A gente tem doenças, né, que são causadas por fungos, por bactérias e vírus e não causam pandemias. Eu citei o exemplo da dengue. Então, de bactérias, a gente tem aqui alguns exemplos de pandemias que já ocorreram anteriormente. A febre tifoide e a peste bubônica, conhecida pela peste negra, que assolou lá a Europa na Idade Média. De vírus, a gente tem a varíola, que foi uma das primeiras pandemias que a gente tem registro, foi causada por varíola, e influenza. Há alguns anos atrás, a gente teve a pandemia da gripe aviária, né? Então, já tem alguns registros também de pandemias causadas por vírus. Fungos, como eu falei, a gente não tem nenhum registro, mas eles também têm a capacidade de provocarem pandemia, já que a forma de proliferação do fungo também é rápida. Um fungo que pode causar, assim, que a gente conhecimento que causou uma pandemia foi um fungo que foi num jogo, né? Ele não existe, não é um fungo real, mas um jogo traz essa pandemia causada por um fungo, que é esse jogo aí, The Last of Us, que traz um fungo como agente causador de uma pandemia e tornou o mundo um apocalipse total, certo? Como eu dei exemplo, quando eu falei qual a principal característica que um agente infeccioso deve ter para gerar uma pandemia, eu dei exemplo do ebola. O ebola, ó, entre 2013 e 2016, ele matou próximo a 12 mil pessoas, né? E o número de casos foi aproximadamente 27 mil. Já de Covid-19, esses dados estão desatualizados. Isso aqui eu fiz há algum tempo atrás, esse slide, alguns dias atrás. Ó, a gente só de casos mundiais, ali era de ebola mundial também. A gente já tem 135 milhões. E de mortes, a gente tem 2 milhões. Então dá para perceber que a taxa de mortalidade da ebola é bem superior à da Covid-19. Ó. Taxa de mortalidade da ebola gira em torno dos 90%, enquanto a da Covid-19 é entre 2% a 4%. É porque o ebola não causou pandemia, já que ele é bem mais mortal? Justamente por isso. Porque quando a pessoa se contamina com ebola, é muito mais difícil, ela fica muito mais debilitada do que com a Covid-19, né? Ela fica em casa, a evolução da doença é muito rápida, a pessoa fica bem debilitada. Diferente da Covid-19. A Covid-19, a depender da pessoa que ela pode infectar, pode nem causar sintomas. Ela muitas vezes é confundida com gripe, já que tem os sintomas parecidos, e a mortalidade dela é baixa. Embora a gente tenha vários registros de casos graves, né? E que a Covid-19 tem matado muita gente, né? Mas para ela matar muita gente, como ela vem matando, já que a taxa de mortalidade dela é baixa, gira entre 2% a 4%, ela tem que infectar muita gente. E ela tem infectado, sim, muita gente. Já o ebola, ele tem infectado, naquele dado que eu mostrei para vocês, apenas 27 mil pessoas, mas matou quase 12 mil. Pra vocês verem essa diferença aí. O modo de transmissão também influencia. O ebola é transmitido por fluidos corporais. Então, para você pegar o ebola, você tem que chegar numa pessoa contaminada e ter contato com sangue, com o vômito dela, com alguma excreção, enquanto a Covid-19 não. Só de você estar no mesmo ambiente dessa pessoa, se for um ambiente fechado e vocês não estiverem utilizando máscara, a chance de você ser contaminado por esse vírus é bem alta, mesmo sem você ter um contato direto com a pessoa. O início dos sintomas aqui, ó, no ebola é bem rápido. Então, que nem eu falei, a pessoa pega o ebola, logo ela já tem sintoma, fica debilitada e não fica espalhando o vírus. Já a Covid-19 não. Demora um pouco mais, né? E os sintomas são mais brandos. Para fechar a aula, eu queria explicar para vocês por que o surgimento de doenças, de pandemias, né? Falando já que é o assunto, tem sido cada vez mais rápido. Pandemias
surgem desde a história da humanidade. Isso é um fato. Mas a gente teve há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, pandemia da gripe aviária, né? Não foi tão grave assim que nem a da Covid-19. Mas foi uma pandemia, um vírus que surgiu na região e se espalhou por todo o globo. Da mesma forma que o Covid-19 está se espalhando. A diferença é que ele tem deixado, né, problemas maiores, que ele tem uma mortalidade maior. Um motivo principal, né, para a gente considerar o surgimento de pandemias é a globalização. A gente vai pegar os registros históricos em outras aulas e ver que as pandemias, antigamente, surgiam numa região e dificilmente iam para outro continente. Por exemplo, a peste negra, a peste bubônica, assolou a Europa, né, e um pouco da Ásia, e alguns registros falam de África também. Essa doença pode chegar até lá. Hoje, a Covid-19 surgiu em 2019 na China, e em 2020 ela já tinha se tornado uma pandemia. Foi muito rápido, desde o surgimento até a declaração de uma pandemia, de uma doença que afetou todos os continentes do planeta. E um desses motivos, o principal motivo para isso ter acontecido é a globalização. Eu tenho um site aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu espelhar aqui. Que ele vai mostrar a quantidade de aviões que estão voando neste momento que eu estou gravando a aula. Ó, aqui, ó. Olha lá, tudo isso amarelinho é avião. Quando a gente fala de globalização, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente consegue tanto ir de um lugar para o outro bem mais rápido e, assim, é bem simples, né? Basta você ter dinheiro. Por exemplo, se eu quiser ir para o Japão, eu entro aqui em algum site de aviação, de empresa aérea, compro uma passagem e vou. Antigamente não se tinha essa possibilidade. Por isso que as pandemias eram mais restritas, né? Surgiam numa região e dificilmente se espalhavam para outros continentes, porque não tinha essa possibilidade. Você tinha até grandes navegações que iam para outros continentes, mas o tempo que demorava para eles chegarem era muito grande. Então, ou se dependendo da doença, né? Ou a tripulação morria durante a viagem, nem dava tempo de chegar àquela região, né, a outro continente, ou eles carregavam a doença, mas o tempo que eles passavam viajando era tão grande que dava tempo deles terem a doença, serem curados naturalmente pela doença e não conseguir mais transmitir os sintomas, certo? Então, só como exemplo aqui, ó, quanto avião a gente tem aqui? Principalmente nessa região aqui, ó, da América do Norte, ó. Europa também é cheio. Mas vamos aqui pegar no Brasil, aqui na Paraíba, ó. A gente tem alguns aviões saindo de Recife, a gente tem um aqui, ó, próximo a João Pessoa. Dá para ver de onde ele veio e para onde ele vai. Esse aqui não tem informação, não. Vamos ver esse aqui. Ó, esse aqui saiu de Campinas, está indo para Natal. Esse daqui saiu de Campinas, está indo para Recife. Então, a gente tem várias pessoas viajando. Então, imagina uma pessoa que sai daqui da China, de onde surgiu a Covid-19. Olha lá. Esse aqui está saindo dessa cidade aqui, Hangzhou, para Liège. E existem outros aviões que vão para outros continentes. Da mesma forma, a gente vai ter carga. Hoje você entra num site, por exemplo, um AliExpress, um Shopee da vida, e você compra várias coisas de outros países. Essas coisas precisam chegar na sua casa, né? E geralmente elas chegam através de navios cargueiros. E esse site aqui é mais ou menos a mesma coisa desse que eu acabei de mostrar, que mostra sobre os aviões. Esse aqui vai mostrar os navios que estão partindo de um lugar para outro. Então, eu posso clicar em algum pontinho desse, tudo isso aqui é navio. Clicar em algum pontinho desse, está só atualizando aqui a página.
que eu consigo ver para onde esse navio está indo. Então, tudo isso aqui é pontinho, ó. Você vê, ó, na Europa, cheio de pontinho colorido. Olha esse canal aqui, ó, que foi, teve um navio que atravessou, né? Olha como tem navio aqui passando. Aqui no Brasil também, a gente vai lá para o Porto de Santos. Ó, a gente vai ter mais navio lá no Porto de Santos. Ó. E a maioria dos navios vem tudo de outros lugares. Então, também é um modo de se transmitir doenças, né, de várias regiões do mundo. Tá bem? Entendido isso, eu vou aguardar vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, como eu já falei, só mandar uma mensagem para mim através de e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp. Tá bom? Um abraço e até a próxima.